Recentemente nas minhas procuras apareceu esse Power Mac G4 azul. Eu já tenho um Quicksilver, que eu mostrei em alguns vídeos atrás, mas na minha opinião, dessa geração, o G4 azul é o mais interessante. Então fui atrás de buscar esse carinha para tentar restaurar e fazer ele funcionar. Esse G4 estava bem judiado mesmo. Essas máquinas sofrem muito com o tempo, ainda mais porque elas têm esse acrílico na volta toda, que acaba muito riscado. E é o caso desse carinha. Nesse caso, ela está extremamente suja também e com sinais de oxidação e ferrugem internamente. Então meu primeiro passo foi desmontar tudo. Isso pode ser bem complicado nessas máquinas e tem que ser feito com bastante calma para não quebrar nenhum acrílico. Esse modelo específico veio equipado com um processador PowerPC de 466 MHz, 2 pentes de memória 128 MB, sem a placa de vídeo, com um HD IDE Samsung de 80 GB, uma única DVD-ROM e o mais raro de se encontrar, um zip 100 da Iomega. Depois de desmontar toda a máquina, eu fiz uma limpeza bem profunda na parte de eletrônica. Não vou mostrar aqui, mas eu lavei todas as peças e usei bastante vinagre para tentar neutralizar a oxidação nas placas, já que praticamente na placa lógica todo ponto de teste estava oxidado com esverdeação. Enquanto as placas secavam bem, eu desmontei todo o gabinete, cada peça, cada acrílico com muita calma para não danificar nada. E aí foi lavar tudo muito bem, secar e remontar o gabinete. Também abri a fonte de alimentação, limpei ela por dentro, assim como o drive de DVD e o drive zip 100, para evitar que qualquer sujeira danifique eles ou, se ele estiver funcionando, piore o funcionamento dele. Antes de remontar tudo no gabinete, resolvi montar tudo na bancada para ver se havia alguma vida nessa placa lógica. Bom, pessoal, retrô, então tá aqui todo montado o Mac por fora, tá? Só não tá conectado o HD e DVD, tá? Então, o objetivo aqui é ver se a gente vai ter um sinal de vídeo da máquina, tá? Se a gente vai ter o chime do Mac no speaker e se a gente vai ter, o speaker tá aqui, e se a gente vai ter um sinal de vídeo pedindo o sistema operacional, tá? Como não tá conectado nem o HD, não está conectado o DVD, então ele para ele botar e exibir o ícone lá da interrogação, tá? Eu coloquei aqui uma TI Rage 128 Pro, esse aqui é um número de série próprio para o Mac, tá? Então eu tinha essa daqui de reserva aqui para o meu Quicksilver e eu coloquei nesse Mac. É a placa para esse Mac aqui, então teoricamente ele deve reconhecer e dar sinal. Então, sem mais delongas, porque não tem muito o que eu fazer, vamos ligar e vamos ver se a gente tem alguma resposta dele. A luz piscou, tá com uma luzinha vermelha, não ouvi nada no speaker, sem sinal de vídeo. Bom, pessoal, retrô, então vocês viram que a máquina ela mostrou o chime, né? Ela mostrou, ela bootou, ela reconheceu ela não reconheceu o HD porque não tem nenhum HD plugado, mas ela deu um sinal de vida muito importante. Eu acredito que essa memória esteja ruim, porque
ela se recusa a bootar com essa memória. Eu coloquei uma memória que eu tinha no meu Mac, foi quando ela bootou, e a segunda memória que está aqui é uma memória que tinha vindo nela. Eu não sei se está bom ou não. O que a gente tem que fazer agora é tentar bootar no sistema operacional e ver se com isso a gente consegue efetivamente fazer um teste de memória e ver se está tudo funcionando. Para isso eu tenho que montar o HD dela. Eu vou montar o HD dela aqui para a gente poder testar, tá? E eu vou também colocar uma ventoinha aqui em cima do dissipador, porque apesar desse processador não esquentar muito, eu vou colocar uma ventoinha para evitar que ele sobreaqueça, tá? Então vamos fazer isso. Então pessoal, vamos lá, olha só. Então ela tá aqui, eu coloquei o HD, coloquei uma ventoinha ali, genérica só para ficar ligando. Vamos ver se ela vai ligar, se ela vai bootar, se ela vai entrar no sistema operacional. Então deu o chime aí, que já é um bom sinal, quer dizer que ela tá bootando, o HD tá rodando. Vamos ver se ela encontra algum sistema operacional aí. Parece que ela tá tentando bootar pelo jeito. O HD tá girando, tá bootando. Vamos ver aí. E parece que tá bootando. Olha lá, tá bootando. Bom pessoal, bootou aqui, olha só. Eu não vou mostrar muito não, porque eu acredito que tem alguns documentos pessoais aqui. Mas, então, ele bootou normal. Ele reconheceu aqui os 640 MB de RAM, que é deixa eu dar um zoom para vocês, ó. Que é os 2 pentes de memória, apesar que a gente tem que testar. Então ele é um Power Mac G4, usando um PowerPC aí 7400, né, rodando a 466 MHz, tá? Então tá aí, tá rodando, tá funcionando. Tá bem lento o HD, mas tá funcionando. Mas aparentemente tá bem estável, tá? Não tá aquecendo muito o processador, nada. Tem que testar as outras coisas, mas aparentemente tá ok. Então agora, galera, eu já lavei todas as peças do gabinete. Eu vou então agora esperar essas peças secar elas bem, pra gente remontar tudo isso dentro daquele sistema e pensar no que a gente vai fazer com esse Mac, com esse Power Mac G4, tá? A gente conseguiu já ressuscitar ele, então acho que agora o próximo caminho é remontar ele todo e fazer alguns upgrades para deixar ele bacana. Para ser sincero com vocês, todos os Power Macs que eu testei até hoje, todos eles funcionaram. É claro que eventualmente você tem um HD que foi pro espaço, ou você tem uma memória que nem nesse caso estava com problema, ou às vezes assim uma placa de vídeo que não é comum nessas placas de vídeos que iam nesses Macs de dar problema, mas no geral a placa lógica, né, que seria a placa mãe dessas máquinas, ela é muito boa, ela é muito bem construída e é difícil você ver uma placa lógica que não sofreu um dano físico desses Macs dar problema. Então depois de remontar ela toda aí de novo no chassi dela, eu resolvi começar a testar realmente essa máquina. Eu passei um tempo usando a máquina com o sistema operacional que já tinha vindo nela. E aparentemente, tudo certo, a máquina não crashava, não congelava, nada, tudo funcionando perfeito. Testei até o zip drive com alguns discos zip que eu tenho aqui e ele leu numa boa. A partir daí decidi que queria fazer alguns upgrades nessa máquina. Uma placa de som melhor, uma placa SCSI que seria interessante, talvez alguns HDs SCSI internos e uma placa USB. O grande problema é, essa geração de Macs, PowerPC e os Mac OS que eram compatíveis não são nem um pouco amigáveis com hardwares alternativos, né? Até hoje é mais ou menos assim, que não eram oficiais da Apple. Então poucas placas de áudio, poucas placas PCI, poucas expansões eram possíveis nessas máquinas, porque elas simplesmente não tinham os drivers e elas não iam reconhecer as placas. Então aí eu pensei um pouco e decidi investir um tempo em tentar usar o Linux nesse carinha. E aí a coisa complicou, e muito. Eu já havia testado no Quicksilver o MorphOS, mas eu não fiquei contente com ele não. Ele não tem a mesma quantidade de pacotes e funcionalidades de um Linux comum como Ubuntu ou Debian. Então eu comecei a minha jornada. Primeiro batalhei para achar uma distribuição Linux compatível com PowerPC.
Isso já não existe mais, não existe mais nenhuma distribuição Linux que tem disponível uma ISO para PowerPC. Você até consegue eventualmente compilar uma distribuição Ubuntu, uma distribuição Debian com código-fonte para PowerPC. Isso pode ser uma possibilidade, mas compilar um sistema operacional não é uma tarefa fácil. Meu primeiro teste foi com Debian 8, Jessie, para PowerPC. Esse tinha uma ISO disponível. E acho que foi um dos últimos Debians que eram compilados para PowerPC. Eu tive que gravar uns 3 CDs até um deles bootar. E depois eu descobri que a instalação falhava por conta dos repositórios que já não estavam mais ativos. Mas aí, com um pouco de pesquisa e algumas brincadeiras de configuração depois, eu consegui instalar o Debian 8. Porém, quando eu tentava instalar qualquer interface gráfica, LXDE, GNOME, KDE, os problemas realmente pioravam. Congelamentos e artefatos na tela o tempo todo. Às vezes eu conseguia bootar, instalar uma interface gráfica, bootar na interface gráfica, mas logo o Linux reiniciava, ou congelava, ou a tela ficava com artefatos. Depois de muita pesquisa, descobri que provavelmente o meu maior problema seria essa ATI Rage 128. Aparentemente, os drivers para Linux, para essa linha de placas da ATI, eram muito escassos, eram betas ainda e eram muito instáveis, tá? Então, eu troquei por uma Handel 7500 AGP, que teoricamente seria mais compatível, mais estável com os drivers para o Linux dessa época. Mas mesmo assim o Debian se recusava. Tentei de tudo, instalar drivers mais atualizados, configurar Xorg, parâmetro no kernel do Windows, mas sempre a mesma coisa, de alguma forma o Linux travado. E aí, depois de muita pesquisa, encontrei um artigo chamado Ubuntu 16.04 Remix PowerPC. Aparentemente algum doido não desistiu da ideia de rodar Linux nessas máquinas e montou uma imagem Ubuntu 16.04 com vários ajustes e pacotes para rodar corretamente nessas máquinas e para servir como uma instalação já pronta. Então decidi seguir com essa distribuição, mas novamente sem sorte. Congelamentos, artefatos na tela e em momentos aleatórios. Durante a instalação até que ia bem, tudo funcionava bem, mas quando eu botava no sistema operacional depois de instalado, a coisa só piorava. Às vezes o Linux bootava, ficava um tempo sem congelar, eu até passei um bom tempo, coloquei um vídeo para rodar e ele ficou rodando esse vídeo, horas aí, um dia inteiro rodando esse vídeo, e eu achei que estava bem estável, mas aí depois eu ia usar a máquina e a máquina começava a congelar. Então, depois de uns 4 dias nisso, eu decidi que talvez o problema fosse na placa lógica ou no processador, já que tinha ficado um bom tempo aí rodando o vídeo. Então eu decidi fazer uma escolha meio estratégica aí para continuar testando. Decidi então desmontar tudo do meu Quicksilver e transportar nesse chassi, que na minha opinião é muito mais bonito e inclui o drive zip de fábrica. Isso foi praticamente plug and play. As Logic Boards têm o mesmo formato, o mesmo encaixe, o mesmo backplate, são praticamente iguais. Elas não são a mesma, mas são praticamente iguais. E a fonte também. A fonte para o Quicksilver, para a Logic Board do Quicksilver, tem uma alimentação extra, que no caso da fonte para esse G4 não tinha. Então eu transferi a fonte, a placa lógica e o processador. Remontei tudo, agora com um processador bem mais rápido, a gente pulou de 466 MHz para 933 MHz. Eu decidi então voltar para o UFC aí com Linux e ver se a gente agora conseguia um sistema mais estável. Nada mudou. Os mesmos problemas, congelamentos aleatórios, artefatos. Mas dessa vez eu comecei a replicar o problema. Eu reparei que estava 100% relacionado à placa de vídeo. Vejam que quando eu movo a janela, o sistema crasha, independente do que eu estou fazendo. E no modo Shell, o Linux funciona perfeitamente, sem problema algum. Então, por fim, depois de muito teste e mexer nos parâmetros do kernel, eu consegui um modo que, apesar dos artefatos na tela quando ele tentava abrir o GUI, eu poderia dropar no Shell
ver exatamente o que estava acontecendo. E aí está, um erro do driver da Radeon. Infelizmente, com os posts na internet que confirmam, essas placas de vídeo são realmente terríveis. E o driver para o Linux dessa geração, principalmente para PowerPC, é horrível. Alguns posts falam das GeForce FX 5200 Pro ou as ATI Radeon 9000, que seriam placas bem mais estáveis com o Linux. Nesse ponto, a minha jornada com o Linux acaba. Para continuar, eu tenho que encontrar uma alternativa de placa de vídeo, porque ficar brigando com essa 7500 ou com a Rage 128 não vai dar certo. Já que eu entendi que não iria adiantar insistir muito no Linux, não haveria parâmetro do kernel ou pacote que iria corrigir o problema, eu então decidi formatar e instalar o macOS Tiger, que foi bem mais tranquilo e sem mais dores de cabeça e congelamentos aleatórios por conta da placa de vídeo. Bom, como estamos limitados ao macOS Tiger, isso limita também qual expansão PCI podemos usar, já que existe um número bem limitado de placas de expansão compatíveis com o macOS e com essas máquinas. Porém, no caso dessa Audio Media 3 da Digi Design, é o contrário, já que ela é compatível e foi desenhada também para funcionar no Mac. Então bastou instalar a placa e o Pro Tools 6 da Digi Design, que ela reconheceu no sistema, foi adicionado como outro sistema de áudio, como outro dispositivo de áudio sem nenhum problema e funciona perfeitamente. Já a placa SCSI, essa foi complicada. Nessa geração, a Apple já considerava o SCSI como um barramento ultrapassado. E o macOS X já incluía pouca compatibilidade e só alguns drivers para manter retrocompatibilidade. Essa é uma placa da Aptec 2940 U2B, que não é oficialmente compatível, mas depois de umas boas leituras e algumas horas consegui fazer o macOS reconhecer ela sem problemas. E reconhecer o HD. Mas isso não foi o suficiente para que o macOS mostrasse o HD no Disk Utility. E como eu não tenho um dispositivo SCSI externo, essa ideia morreu aí. Enfim, o macOS não nos dá acesso a comandos e utilitários para tentar debugar o SCSI. Se fosse no Linux, poderíamos investigar mais a fundo porque ele tem comandos para a gente se comunicar direto com o barramento SCSI. De qualquer forma, essa placa vai ficar nele. Ela parece estar funcionando e podemos simplesmente ter um problema com o HD ou com o cabo SCSI. Portanto, em outra oportunidade eu vou voltar nisso, ou voltar com outra placa. Enfim, a gente restaurou o sistema, apesar dela estar montada com as peças do Kicksilver, a placa lógica e o processador desse modelo estão funcionais. Essas eu vou passar para frente para alguém que precise e assim eu vou financiar talvez algumas peças para esse projeto, com uma placa de vídeo melhor, para a gente voltar a testar o Linux e talvez aí sim poder usar outras placas de expansão e explorar um pouco mais desse sistema. Eu fiquei bem contente e fico bem animado por ter resgatado esse carinho. Quanto ao Kicksilver, provavelmente eu vou conservar o gabinete e pensar em adaptar um Core 2 Duo ou um Pentium 4 HT nele e fazer um Hackintosh rodando o Linux com vários outros acessórios. Por enquanto eu vou usar um pouco esse Mac, tentar ler alguns discos zips, brincar um pouquinho nele, mas é isso daí. Eu espero que tenham gostado dessa jornada. Isso levou quase 2 semanas e por fim decidi dar um tempo nesse projeto porque já estava demais. Enfim, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, deixe seus comentários e compartilhem o vídeo. Abraço!